Boa noite. Em nome do Centro Espírita Obreiros do Porvir, que saudamos fraternalmente cada internauta, cada frequentador que também está aqui conosco no Centro Espírita Obreiros do Porvir, nesse momento, numa palestra híbrida, transmitida e também presencial. Uma noite de muita alegria e, neste momento, convido a todos para orarmos. Amado Mestre Jesus, em Teu nome estamos reunidos neste momento para agradecer pela vida e a natureza que transborda exuberante a cada amanhecer com o sol, o anoitecer com as estrelas, nos dizendo que estás o tempo inteiro nos observando, mas ao mesmo tempo de braços abertos a nos acolher sempre que necessitarmos. O teu amor, amado Mestre, possa cobrir toda esta multidão que habita todos os mundos. E é em nome do amor, com as vossas bênçãos de paz, que iniciamos essa palestra e que o Senhor possa intuir o palestrante e todos nós recebamos as bênçãos celestes. Muito obrigada, Senhor Jesus, por mais um encontro convosco. Que assim seja. E nesta noite estamos com o nosso ilustre irmão convidado, Carlos Campetti. Ele que é jornalista, diretor da FEB e coordenador da área de estudo do Espiritismo do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, para nos apresentar o tema Autismo na Visão Espírita. Carlos Campetti, como é mais conhecido, Campetti, me permita chamar assim. Seja muito bem-vindo e com você, nesse momento, a sua fala. Muito obrigada desde já. Obrigado, Daniela. Agradecimentos pela oportunidade de estarmos aqui tratando esse tema. A nossa saudação fraterna a você que está acompanhando esse estudo deste tema e, logo inicialmente, eu deixo claro que não sou especialista no assunto. Eu sou pai de um menino autista e como nós trabalhamos com educação espírita, buscando naturalmente o aspecto moral do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo, então nós reunimos ao longo do tempo nessa experiência, lendo, buscando e examinando uma série de conhecimentos e convicções relacionadas com o assunto. Quando o nosso filho nasceu, nós não percebemos que ele fosse autista logo de saída, não é? E foi mais ou menos depois dos 2 anos, quase com 3 anos, que nós fomos, então, buscar uma pessoa, uma psicóloga para poder nos ajudar, porque o menino, ele não falava e todo mundo dizia, mas é porque é filho de diplomata, não é? O filho do fulano falou só com 4 anos, a filha do mengano só falou com 5 anos, e a gente ficava esperando, né? Mas nós fomos observando que começaram a acontecer algumas outras coisas, além de não falar. E dava para se perceber que ele aprendia algumas palavras e depois esquecia. E começou com alguns comportamentos repetitivos. Ele juntava os brinquedos, classificava os brinquedos como animais domésticos, animais selvagens, o que era carrinho era de um lado, ia fazendo os grupinhos. Depois ele pegava e jogava tudo para trás. Aí juntava tudo outra vez e ficava nessa situação, repetindo esse tipo de coisa, às vezes por um longo tempo. E também começou com alguma agressividade e
algum comportamento assim, de agitação, às vezes, mais sério. E então nós resolvemos procurar uma pessoa para examinar o menino. Não sabíamos o que era, nem tínhamos ideia do que fosse. Então, quando ele foi examinado pela psicóloga durante uma semana, e ela fez 2 reuniões conosco, uma com ele, outra sem ele, e teve com ele durante um bom tempo, durante uma semana. Depois de uma semana, ela nos chamou, então, só os dois, e simplesmente disse assim, na lata, né, como a gente disse, assim, na bucha, eu tenho 3 coisas para dizer para vocês. A primeira delas, que o seu filho é autista, o filho de vocês é autista. Segundo, que vocês vão precisar fazer uma rotina com ele vai precisar de rotina. E terceiro, vocês vão ter que colocá-lo numa escola especializada. Eu levei um choque tão grande na hora, fiquei assustado, né? Porque ela não nos preparou para isso. E, apesar de já ter lido a respeito do autismo, não tinha relacionado, e minha mulher tampouco. Então, nós levamos um susto com aquilo. E eu, na hora, olhei para minha mulher e me voltei para ela e disse, olha, eu tenho 3 coisas para lhe dizer também. A primeira delas é que se o nosso filho é autista ou não, nós vamos procurar uma segunda opinião. A segunda coisa é que se ele for autista, rotina, nós não vamos estabelecer para ele nunca, me perdoe, mas nós não vamos fazer isso. Eu já tinha lido a respeito que um dos graves problemas era a questão da rotina. Já tinha visto aquele filme que estava em voga na época, não é? Tom Cruise, não lembro o nome do outro autor que fazia o papel de autista. E tínhamos lido várias coisas sobre o assunto que foram aparecendo para a gente ler, né? Como a gente se prepara para atividade espírita, ler tudo que aparece, a gente vai... Então, eu disse para ele, tem uma terceira coisa que eu vou lhe dizer. Se ele for autista mesmo, em escola especial, nós não vamos colocá-lo nunca. E aí, nós fomos procurar um segundo especialista. Fez exatamente a mesma coisa. Passou uma semana examinando o menino, conversou conosco. Nós não dissemos nada para ele que a gente tinha diagnóstico de autismo, né? Porque a gente queria uma segunda opinião. E no final de uma semana, então, ele nos chamou, mas foi completamente diferente. Ele disse, olha, né, fez toda uma preparação, foi conversando devagarinho e tal, né? Nos preparando até dizer que ele chegava à conclusão de que o menino tinha autismo. Foi completamente diferente a apresentação do diagnóstico, né? Mas ele também deu as opções, as 2 opções, de se ele vai precisar de rotina e ele vai precisar de uma escola especializada. Aí eu repeti para ele, olha, nós temos agora, né? Não foi assim na bucha nem na lata, mas disse para ele que eu tinha lido já a respeito do assunto e via a rotina como um problema muito sério, porque eles já tinham essa tendência a ter rotina, né? Aí ele explicou, não é a rotina do tipo da higiene, dele saber que ele tem que escovar os dentes depois que ele terminar de comer. Aí explicou o que ele estava entendendo por rotina, não é? E aí eu falei que da escola também especializada que a gente não concordava com isso de forma nenhuma, porque a gente não é, essas crianças são discriminadas, então colocar numa escola especial seria acentuar essa discriminação. E ele disse que era difícil, porque não tinha outro tipo de acompanhamento que não fosse assim, não é? Bom, começou toda a maratona, não é? Nós ficamos sabendo na época que a Espanha era o maior centro de tratamento de autismo na época. Então, a minha mulher diplomata, nós estávamos no Uruguai na época, e ela, então, pediu para ir para a Espanha, conseguiu, não é? Houve ajuda de colegas e tudo, né, no sentido de buscar o que pudesse fazer para o menino. Bem, nesse período, nós descobrimos que a cada 150 crianças que nasciam, uma era diagnosticada como autista. Hoje, se não mudou, que eu vi há alguns dias, isso muda com alguma frequência, né? Eu vi há algum tempo já isso. Então, estava em torno de
58 crianças, a cada 58, um nasce autista. Hoje em dia, talvez seja até menos já, né? Mas o que acontece? Naquele tempo, o diagnóstico não era assim tão simples, não é? E, às vezes, tinha pessoas que estavam na situação do autismo e não era diagnosticado. Então, não sabemos se exatamente não tinha mais autistas ou se, de fato, eram a cada 150 meses que nascia um, não é? Mas o fato é que a situação hoje está bastante mais acompanhada, o diagnóstico é muito mais preciso e tudo evoluiu, os próprios profissionais evoluíram no conhecimento do assunto e já não se trata mais de autismo, assim, a questão não é só autismo, é chamado inclusive de transtorno do espectro autista, porque varia ao infinito as manifestações dessa característica. E vejam que eu não estou colocando enfermidade. Vamos prestar atenção e nós entendemos com o tempo que autismo não é enfermidade. É uma característica da criatura. E pode ser que a pessoa tenha enfermidades outras e tal, mas o autismo em si, a gente não considera de forma nenhuma como pai que seja enfermidade. Não tratamos como enfermidade. É uma característica do indivíduo e que precisa receber a atenção devida. Então, nós fomos para a Espanha e logo que chegamos lá, ele tinha um acompanhamento individualizado por uma equipe de psicólogos e foi um período muito bom mesmo, muito bom. Ele se desenvolveu bastante, ele já tinha conseguido se desenvolver, porque no Uruguai não tinha o tratamento específico, mas tinha uma pessoa que nos foi indicada especialista em crianças com dificuldade de aprendizado. Então, ela conseguiu ajudá-lo a superar uma série de coisas que ele não aprendia, não é? Como o cuidado de si mesmo, essas coisas, sempre foi aprendendo devagarinho. E então, na Espanha, foi possível fazer esse tratamento, não é? Mas nós também buscamos o auxílio espiritual. Estou falando como pai, vocês estão vendo, e nós vamos entrar agora no aspecto, porque é o autismo na visão espírita, não é? Que a gente está tratando. Então, olha o que acontece. Nós sabemos que todos nós somos criados simples e ignorantes. E Deus nos dá, não é, as tarefas, as missões, as oportunidades de desenvolver para que nós, né, nas experiências que nós vamos realizando, nós vamos adquirindo conhecimentos e vamos, então, conhecendo a verdade, e o conhecimento da verdade nos aproxima do nosso Pai, do nosso Criador, de Deus. Essa é a proposta. Mas na questão 115 e 115A do Livro dos Espíritos, onde esse assunto está colocado, é dito que os espíritos dóceis evoluem mais rápido do que os espíritos rebeldes, que os rebeldes se atrasam mais. O que significa ser um espírito rebelde? É o espírito que não aceita com facilidade o cumprimento da lei divina. Então, nós aprendemos também com o espiritismo que a lei divina está inscrita na nossa consciência. E então nós não temos desculpas para dar, para dizer que a gente não sabe do que se trata, porque na essência, intrinsecamente, nós já nascemos como seres humanos, não é? Já desenvolvemos essa condição. A lei está aqui na nossa consciência, a gente somos seres conscientes, então nós já tivemos a oportunidade de aprender e sabemos, não é, aquilo que é certo, aquilo que é errado. Então, a gente, inclusive, né, está colocado claramente pelo Espiritismo que nós, quando cometemos algum engano que a gente não sabe, a gente não é responsável. A gente é responsável por aquilo que a gente sabe que não está correto e a gente faz. Então, todos nós estamos submetidos a isso, a essa lei divina. E a lei divina é examinada na terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis divinas ou naturais, que vale a pena a gente conhecer, né, para nós entendermos essa situação. Então, todos, inclusive
as pessoas que têm transtorno do espectro autista também estão submetidas a essa lei. Bem, o que acontece? A gente, então, e a gente precisa entender isso bem claramente, ninguém é castigado por Deus por nada. A gente precisa prestar muita atenção nisso. Deus criou as leis divinas, e lá no Livro dos Espíritos tem a pergunta: o que é o mal? O mal é o contrariar, é o agir de forma a rejeitar a lei divina, ou contrariar a lei divina. Isso é o mal. E o que é o bem? O bem é agir conforme a lei divina. Então, nós somos responsáveis. Quando nós agimos contrário à lei divina, nós assumimos responsabilidade, todo mundo sem exceção. Mas não é como castigo, Deus não castiga ninguém. Então, a primeira coisa que a gente precisa tirar da nossa cabeça, porque tem gente que tem esse hábito, olha uma pessoa cega e diz assim: o que será que ele fez para ter nascido assim? Isso é julgamento. Então, tem pessoas, e isso está no Evangelho de Jesus, ele cura um cego de nascença. E os discípulos vão perguntar para ele, né? Quem é que pecou para que ele nascesse desse jeito? Ele mesmo ou os pais dele? Olha lá, se não tivesse no Evangelho a pré-existência da alma, quando é que ele teria pecado ele mesmo? Se ele já nasceu cego? É porque ele já tinha vivido outras existências, está lá no Evangelho, basta ler e entender, não é? Mas tinha também aquela interpretação na época de que os filhos pagavam pelos pais, pelos erros dos pais, o que é um engano, não é? Hoje, com o Espiritismo, a gente sabe que ninguém paga por nada que os outros fazem errado. Cada um é responsável por si mesmo. E essa ideia de pagamento também é uma ideia que a gente vai deixando de lado com o tempo, porque, na verdade, a gente mesmo, a nossa própria consciência, é que nos cobra para ajustar aquilo que a gente não está fazendo conforme a lei divina. Então, Deus não castiga ninguém. Os nossos filhos autistas não estão sendo castigados. Isso para aliviar, nos tranquilizar, porque senão fica aquele ranço, aquela coisa que não tem nada a ver. Inclusive, nós precisamos olhar, não é, as pessoas como Jesus olhava Judas. O que é que Jesus via em Judas? É isso que nós temos que ver em todo mundo, né? O ser que é perfectível, que está passando pelas lutas e algum dia será um ser de luz, um anjo. É o que todos nós seremos no futuro. Então, nós estamos passando agora para as nossas agruras, dificuldades, nas nossas experiências necessárias ao nosso desenvolvimento. E quem tem o transtorno do espectro autista, que, como nós dissemos, varia ao infinito, tem aquela situação em que o indivíduo sai andando e ele não para de andar, e só para quando encontra uma parede, ali ele fica, até que alguém tira ele da situação. Com raras exceções, ele não se movimenta, fica ali. Esse é um grau mais grave de autismo. E até, não é, olha, Steve Hopkins, todo mundo sabe, né? Cientista renomado, era autista. Então, quer dizer, ele tinha a síndrome do transtorno do espectro autista. Então, o que acontece? Cada situação é uma situação muito diferente. E não há como classificar as situações, e que como varia tanto, é difícil, inclusive, não é a gente poder afirmar: é autista porque fez isso ou fez aquilo. Não sabemos. O que há normalmente, e isso a gente nota em alguns casos, no caso do meu filho, a gente nota isso, também não podemos dizer que são todos os casos, porque não tem elementos para afirmar isso. Ele tem um grande complexo de culpa. Um complexo grave de culpa. Ele tem dificuldade de se comunicar, e isso o colocava muito nervoso, agitado, agressivo, porque ele não conseguia se comunicar, até que nós fomos trabalhando com auxílio da psicologia, nós vamos entrar no auxílio espiritual também, ele foi conseguindo, nós fomos conseguindo encontrar uma forma de comunicação, não é, com ele, e hoje ele tem 35 anos, é completamente tranquilo. A minha mulher, num período, tinha medo de ficar sozinha com ele, porque ele era agressivo. Ele chegava a ficar numa situação que, se ele não tinha alguém por perto para morder, ele mordia ele mesmo, de tão agitado que ele ficava, não é? E isso tudo passou com o tempo. E ele,
para dizer que nunca tomou medicamento. Ele tomou medicamento durante uma semana, que a gente deduz que na época estavam desenvolvendo uma coisa que mais tarde foi chamada de Ritalina, e ele tomou durante uma semana, fez um dano tremendo para ele, mais prejudicava do que ajudava. E então, nós conversamos com o médico e o médico sugeriu, então, que a gente suspendesse, e nós suspendemos ele nunca. É por isso que a gente diz que não é enfermidade, viu, gente? Porque não tem medicamento para isso, não. Pode ter medicamento se a pessoa é hiperativa, se a pessoa tem alguma outra coisa, que aí pode ter o medicamento para essa outra coisa. Agora, para essa situação, não é, que a gente chama do transtorno do espectro autista, a gente não conhece que tem a medicação específica. Então, ele nunca tomou realmente remédio, né? Bom, o que acontece, então? Nós estávamos na Espanha até o momento em que os psicólogos disseram que ele precisava ir para uma escola especial. E nós resistimos naturalmente, mas eles conversaram e nos convenceram. E nós, então, colocamos o menino na escola que eles estavam indicando, porque era uma escola que eles mesmos conduziam, eram eles mesmos que iam dar o tratamento, mas eles disseram que ele precisava de um acompanhamento mais permanente, não de apenas algumas horas por dia, precisava de mais tempo, então nós colocamos. Fomos lá, num período de férias, entramos, conhecemos a escola, conhecemos a diretora, e muito bem. Ela começou a falar algumas coisas e eu perguntei para ela, escuta, vocês utilizam alguma coisa de Skinner na metodologia de vocês? Aí ela arregalou o olho e disse, bom, não é bem, né? Porque Skinner trabalhou com questão de condicionamento, né? Pavlov trabalhou com condicionamento animal e Skinner trabalhou com a questão do condicionamento humano. E a gente nunca concordou com essa questão de que precisa condicionar as pessoas, né? Mesmo sendo autista. Okay? Então, ela ficou espantada que eu tivesse perguntado aquilo, né? Como é que eu sabia? A gente está lendo, nós estamos buscando informação a respeito do assunto. Nós pais, quando temos um filho autista, a gente faz isso, né? Procura o máximo possível de informação. E então, o menino começou a frequentar a escola. E, de repente, começou a aparecer com os comportamentos estranhos que ele não tinha antes. E ele começou a chorar. Toda vez que pegava o caminho da escola, ele começava a chorar. E a gente estranhando aquilo, não é? E eu tentei entrar lá para colocá-lo lá dentro da escola, não deixava entrar. Era um muro de era, assim, bem alto. Então, a única vez que a gente entrou na escola foi quando a gente foi lá para falar com a diretora e tal, e depois, no período das aulas, não podia entrar, não deixava os pais entrarem. E a gente estranhava muito aquilo. E um belo dia, o menino chorando para ir lá, e um belo dia o menino estava em casa de dia, fechou o olho e começou a tatear na parede. Aí eu disse para minha mulher, ó, tem alguma coisa errada, gente do céu, o que está acontecendo com ele? Vamos lá na escola amanhã e nós vamos conversar, porque isso não... Ele está adquirindo um monte de comportamento que ele não tinha. O que está acontecendo com esse menino? E então, quando nós chegamos, que eu fui entregar o menino, eu entrei. A moça que estava lá, não, o senhor não pode entrar, eu já estava dentro. Quando eu entrei, com toda a sinceridade, eu levei um susto. Porque ali tinha de tudo. Não vou descrever, não, que vocês possam imaginar, tá bem? E o menino, então, lá tinha crianças que não tinham membros, tinha crianças que eram cegas, tinha um monte, mas um monte de coisa. E ele estava aprendendo a fechar o olho e tatear porque tinha o coleguinha dele que fazia isso na escola. Então, é uma das características ser muito receptivo e copiar comportamentos. Não é todo autista que tem isso, mas tem situações, né? E ele tem essa característica, não é? Ele presta muita atenção. Parece que ele não está prestando atenção, ele está prestando atenção em tudo que está acontecendo e absorve muito do ambiente. Então, eu entrei direto, fui na sala da diretora. O senhor não pode entrar. Falei, eu quero falar com a diretora, mas ela não pode receber sem marcar. Falei, mas eu preciso falar com ela agora, porque o menino não vai voltar mais aqui. E entrei, então, conversamos com ela, né? E ela disse assim, não, mas vocês não podem tirar porque nós estamos fazendo um filme.
dele para mostrar num congresso que vai ter, porque ele é o que melhor absorve, melhor aproveita a nossa metodologia. E a minha mulher disse, nós não autorizamos, e se vocês utilizarem o vídeo, nós vamos colocar um processo. Porque o menino tem regredido muito, ao invés de avançar. Não é? Então, não está funcionando. Bem, então ficou confirmado para nós que a escola, nessa situação, essas escolas que são especiais são problemáticas. Nós já tivemos outras pessoas que têm filhos autistas que passaram por experiências também bastante complexas. E quando a criança começa a chorar que não quer ir, alguma coisa tem, tá bem? Então, nós observamos que raramente o autista ele tem senso de humor, muito raro. Nós deixamos de levá-lo na escola e passados alguns 2 meses, talvez, nós tivemos que entrar na estrada, que era o mesmo caminho que ia para a escola. Mas nós não estávamos totalmente indo para a escola, estávamos indo para outro lugar. Quando ele viu que pegou o caminho, começou a chorar. Chorar e dizer, não, 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 não. A gente tentando explicar para ele que a gente não ia para a escola, mas ele não parava de reclamar, que ele não queria que não, e chorando mesmo, as lágrimas descendo. Então, quando chegou no local que a gente entraria para o estacionamento da escola, ali na rua da escola, que passou direto, ele olhou para a escola, fez assim e disse assim, adiós, amigos. Oh, oh, oh. Bem, a partir daí, então, nós continuamos com tratamento psicológico, não pode dispensar, né? Conversamos com os psicólogos sobre, né, essa situação de que a gente não ia colocar em escola especial, né, porque a gente não concordava, e intensificamos o tratamento espiritual. Então, chegou o momento dele estar com o nome dele em 5 centros espíritas diferentes. Depois nós voltamos para o Brasil dali e, como nós somos trabalhadores da FEB, voltamos para a FEB e ali também ele estava, né, a gente orava por ele ali, ele estava no tratamento, que a gente colocava o nome dele lá e orava e tal. E então começaram a acontecer os atendimentos aos espíritos obsessores. Num período aí de, talvez, de mais de uns 10 anos, talvez, nós computamos, pelas informações que nos davam desses centros onde ele estava em tratamento, cerca de 40 entidades foram atendidas, relacionadas com questões do passado dele. E então isso ia melhorando, né, devagarinho. Ele inclusive dava nome para eles, né? E então a minha mulher dizia para ele, não é para ter nenhum espírito aqui. Pode dizer para eles que eles têm que ir embora, que eles não podem ficar aqui não. E um dia eu vejo ele correndo para ir para o banheiro, eu fiquei preocupado, porque meu Deus, será que ele está com algum problema, né? Aí eu vi que ele fechou a porta do banheiro e ele dizia lá dentro, vai embora, mamãe não quer, vai embora. Então ele via, né? Ele vê ainda hoje os espíritos. E uma percepção espiritual, ele vê o centro de força da gente. Nós tivemos que educá-lo para isso, porque ele ficava curioso, queria colocar o dedo, né? As pessoas se assustavam. Mas foi passando por um monte de experiências e que para a gente ver que é uma luta, a gente vê como os pais passam por situações muito complexas. No tempo que ele tinha essa agressividade, ele tinha que ficar sempre seguro da mão, porque ele escapava e ele ia para cima das pessoas e mordia, não é? E um dia a minha mulher estava no aeroporto com ele e ele escapou da mão dela e saiu correndo. E vinha um senhor ao encontro, não é? E então ela correndo para tentar pegá-lo, não conseguia, então ela gritou para ele, não morde não, não morde não, beija ele, falando o nome dele repetidas vezes, não morde não, beija ele. Ele parou na frente do homem, agarrou a mão do homem, que ele nunca tinha visto, o homem ficou todo assustado, ele engelhou os dentes e beijou a mão do homem. Não mordeu, ele beijou. Bom, a partir daí era beija ele, beija ela, pegou sapinho, né?
enfermidade da boca de criança, né? Mas foi transformando o comportamento, né? Bom, nesse período que a minha mulher tinha, às vezes, preocupação de ficar sozinha com ele, eu viajando bastante pelo trabalho espírita, fiz uma viagem e depois ela me contou o que tinha acontecido. Ela percebeu que ele ia se agitando devagarinho, ia se agitando, até entrar na crise. E ela percebeu que era um espírito. Ela é dialogadora, conduziu trabalhos mediúnicos já. Então, até escrevemos um livro, né, Trabalho Mediúnico, Desafios e Possibilidades, com a nossa experiência, eu como médium, ela como dialogadora e dirigente de trabalho mediúnico. Então, não estamos recomendando que as pessoas façam isso. Ela fez porque ela sabe o que estava fazendo. Ela percebeu que ele estava começando a se agitar e percebeu que um dos espíritos, muitos já tinham sido atendidos, e esse era remanescente. Ele não deixava de vir, e quando ele vinha, o menino se punha muito agitado. Então, quando ela percebeu isso, né, ela se dirigiu ao espírito e disse a ele: olha, você já não acha que o meu filho sofreu muito? Provavelmente você vai pensar que eu vou te pedir para ir embora, mas hoje eu não vou fazer isso, não. Não vou, não. Eu só queria que você examinasse se ele já não sofreu o suficiente. Eu sou mãe. Eu sofro junto com ele. Agora, eu queria te dizer também que, ao invés de querer que você vá embora, que você entenda uma coisa. No meu coração de mãe, cabe ele e tem espaço para você também. Ao invés de a progressão do nervosismo ir aumentando, da agitação, começou a diminuir a partir daí. Ela falou e saiu aquele jato de amor, de envolvimento com a entidade. Essa entidade eu a vi várias vezes, na minha percepção limitada, não é? Que não é uma vidência dessas que está... eventualmente, a gente percebe, consegue identificar os espíritos. E esse eu tinha já visto algumas vezes. E um dia nós estávamos visitando um parente, e um tio, que já está desencarnado hoje, ele disse assim: nossa, olha esse irmãozinho, ele chamava, né, de irmão, olha esse irmãozinho que está aí com o Daniel. E descreveu exatamente como eu tinha descrito para a Vera. A Vera ficou olhando para mim com o olho arregalado, né? Exatamente como eu tinha descrito. Era essa mesma entidade. Então, a entidade continuou vindo depois por um bom tempo, mas cada vez que ele vinha, o menino ia ficando mais calmo, mais rapidamente, até que a situação se normalizou. Então, o autismo, na visão espírita, o transtorno do espectro autista está sendo um desafio para nós nesses tempos. E tem gente que cogita, né, se não será por uma questão de alimentação, da qualidade do ar e tudo mais. Pode até haver esses componentes, nós não podemos negar isso. Mas ninguém passa pelo que não precisa passar. Veja que eu não estou usando a palavra sofre. Ninguém passa pelo que não precisa passar. Então, está nascendo essa quantidade de espíritos nessa situação por necessidade evolutiva. E para que nós, também como seres humanos, aprendamos a lidar com essas situações diferentes, como pais, como familiares, não é? E então nós observamos que é uma questão de acolhimento, acolher de fato, e para que a gente tenha essa visão espiritual. O nosso filho, o nosso familiar autista ou com transtornos do espectro autista, antes de ter o transtorno, de ser filho nosso, é filho de Deus. Então, Deus o ama como nos ama e como ama todos os seus filhos. E não iria permitir que os nossos filhos passassem, nem nós, por situações que a gente não tivesse necessidade. Então, isso acontece para aprendizado nosso, por necessidade, às vezes expiatória, do espírito que reencarna na situação com transtorno, mas às vezes é por necessidade mesmo nossa dos pais. Nós não sabemos. Então, não tem como classificar de forma nenhuma
o que nós podemos fazer é encontrar no Espiritismo, o Espiritismo oferece elementos para isso, para compreender essa realidade. O nosso filho veio de antes, teve outras experiências anteriores. No caso do nosso filho, tudo indica que ele foi suicida algumas vezes. Mas não significa, e eu já vi alguém dizendo, o autista sempre foi suicida. Como, gente? Vamos com calma aí. Nós não podemos colocar rótulo e dizer que toda situação é a mesma situação. Não é, varia ao infinito isso. Então, pode ter alguém que apresente o transtorno do espectro autista, né, inclusive com uma capacidade dilatada em certas áreas. Outros com limitações. Eu vi esses dias agora um rapaz autista, que a mãe disse que, quando pequeno ainda, ele se interessou pela música e ela resolveu colocar um piano. E ela foi perceber que ele não só gostava e tocava música, que ele tinha capacidade para entreter as pessoas. Então, o menino, com dificuldade de falar, falando assim com bastante dificuldade mesmo, sentou o piano, tocou o piano e cantou. E cantou divinamente. Então, nós vemos, a gente já citou aqui Steve Hopkins, não é? Hopkins. Eu não sei pronunciar direito aqui em inglês, né? Ele deu uma contribuição excelente para a ciência, não é? Então, nós temos que estar atentos que isso é uma oportunidade para nós e buscarmos sempre o acompanhamento profissional, especialmente, de preferência, com um profissional que tem uma visão espiritual, porque vai entender esse antes, esse agora e esse depois desse ser que está passando por essa situação, tá bem? Então, que haja no profissional mais do que simplesmente a ação profissional, mas o envolvimento do carinho, do acolhimento de fato, não é? E essa visão mais espiritualista auxilia bastante. Então, a gente recomenda que, de preferência, esse profissional tenha essa visão espiritual, né, para cuidar do nosso filho. E buscar o atendimento espiritual. Mas como é que eu busco atendimento espiritual? Bom, a primeira coisa, para a gente buscar lá fora, é melhor a gente trazer para dentro de casa. Então, nós desenvolvemos o hábito, né, de nunca ir dormir sem fazer uma leitura do Evangelho, ler uma página dessa série maravilhosa que se chama Fonte Viva, do Emmanuel, fazer algum breve comentário, não é? E orar. Então, ainda hoje, eles naturalmente seguem conosco, não é? A nossa filha já se casou, fez família, mas eles continuam conosco. Então, ele ora, né? A gente então faz as leituras e depois nós fazemos outra prece, não é? Junto com ele. Mas teve o período que a filha esteve conosco, nós fazíamos mais que isso, porque vivendo em locais onde não tem centro espírita, às vezes, ela não podia frequentar com regularidade a evangelização, e a minha mulher, um dia, ela nos propôs que a gente fizesse um estudo do espiritismo todo dia em casa. Que a gente sentasse para ler os livros espíritas e comentasse todo dia. Eu olhei aquilo e falei para ela que não era possível, né? Que não ia dar, porque ela trabalhava, eu estava licenciado do meu trabalho, né, porque estava acompanhando ela fora do Brasil, mas eu tinha atividade no movimento espírita. Normalmente, quando ela chegava, eu à noite ia fazer palestra, muitas noites, né? Naquela época não tinha ainda a internet assim como tem, então a gente ia lá no centro fazer palestra, eu tinha estudo, essa coisa toda. E disse, eu não consigo ver uma possibilidade dessa. E a filha, que estava ali entrando na adolescência na época, lógico, ela não quis nem saber de estudo. E a gente tinha definido na família que nós tomaríamos as decisões sempre que interessasse a todos, a decisão seria por votação, no nosso interesse, né? Então, ela não quis a leitura, nem eu, a minha mulher, então ficou insistiu por um bom tempo,
Até que ela desistiu, né? Porque a gente não aceitou. E nós estávamos morando num local muito pragmático e fomos para uma casa que a gente acabou descobrindo depois que a pessoa que alugou a casa, ela não dava conta de pagar o aluguel, ela sublocava quartos e tal. Então, havia muito trânsito de pessoas, né? E então nós encontramos a casa assim bem carregada de visitas espirituais, né? E aconteciam fenômenos. A porta da garagem abria, nós chamamos o dono, né? Dissemos, ele chegou a trocar o relé lá né, e tal, fez a manutenção e aquela coisa toda, e nada, a garagem continuava abrindo sozinha. E um belo dia nós tínhamos uma moça que ajudava a gente, né, e ela ouviu um barulho, e minha filha estava junto com ela, e ouviram um barulho na sala, correram para a sala, que era ligada assim à cozinha, e quando elas chegaram, que elas olharam, a porta da sala girou a maçaneta e abriu sozinha. Sabe essas portas de maçaneta cega do lado de fora? Então, para abrir só com chave se está trancada. E a porta estava sempre trancada e a chave não estava nela. Então, a maçaneta girou e a porta abriu, não tinha ninguém. A moça disse, vocês são os bruxos, e saiu correndo para o quarto dela, jogou a roupa dentro da mala e saiu. Voltou depois de um tempo, acompanhada, porque não queria vir sozinha para receber. Não é o que ela nem esperou para receber, nem nada, foi embora. Nunca mais quis trabalhar lá, não é? Então, era um fenômeno atrás do outro, era uma situação bem complexa. E aí, então, né, um dia eu reclamei com os espíritos. Eu disse, poxa vida, vocês não podem ajudar a gente a resolver isso, né? E eu falei, eu trabalho no movimento espírita, estava usando o computador já para preparar as palestras, fazer pesquisa, escrever artigos, e a gente fazia prece todo dia em casa, essa coisa toda, então... E aí eu senti, né, a presença do avô da minha mulher, que ele disse assim, nós estamos fazendo a nossa parte, vocês aqui não fazem a de vocês. Aí eu disse para ele, mas como? Eu não acabei. Ele disse assim, eu já ouvi o que você estava aí murmurando, não é? Mas só que eu queria lhe perguntar, onde é que está a leitura diária, o estudo do Espiritismo em casa, todos os dias que eu tinha sugerido a Vera já faz mais de 6 meses. Aí a filha foi o voto vencido. Nós sentamos para ler, ela disse que não ia sentar não, que ia deitar, tudo bem, pode deitar, mas aí eu disse, aí você... Ela disse, eu não vou ler não, de jeito nenhum. E aí, senta no sofá então, para não sento não, vou deitar. Então tá bom, deitava, botava a almofada na cara, e a gente começou a ler e tal, e com o tempo ela sentou, começou também a pedir para ler, e aí ela que no início não queria, depois tinha dias que a gente terminava a leitura, ela ficava conversando 1 hora e meia, tinha dias que eu dizia, filha, vamos parar, amanhã a gente continua. E aprendeu o espiritismo, é espírita hoje, casou-se, o marido não era espírita, hoje o marido também é espírita, ela voltou para o ESD junto com ele, porque ele não tinha feito, ela já tinha, mas ela voltou a fazer o estudo sistematizado da doutrina espírita, e então eu digo para vocês que isso é uma maravilha, ajudou muito o nosso filho. O espiritismo precisa entrar nos nossos lares, especialmente se a gente percebe que a gente tem necessidades e, né, mas não basta o evangelho no lar uma vez por semana, é maravilhoso já isso. Mas há situações em que a gente tem que fazer mais do que isso, né? Então, periodicamente, a minha mulher e eu voltamos outra vez. Nessa história, nós lemos em família os 4 evangelhos 2 vezes. Nós lemos a obra de André Luiz Todano, primeiro Kardec, né? Tem que começar por aí. Lemos a obra de Kardec, o Pentateuco todo, não lemos a Revista Espírita em casa toda, não. Mas nós lemos o Pentateuco de Kardec, lemos os romances de Emmanuel, os livros todos de André Luiz, lemos Memórias do Padre Germano 4 vezes, que a minha filha adorava esse livro, e lemos um monte de livros. E então, a gente lia e comentava. Não tínhamos preocupação de ler um monte, não. Eram algumas páginas por dia e comentávamos. Então, a gente recomenda, se você tem filhos autistas, não deixe de oferecer para ele, não é ou para ela, não importa qual síndrome que tem, às vezes é síndrome de Down, não deixe de oferecer o aspecto espiritual da vida. Isso é fundamental.
Aí depois, e nós vamos encaminhar aqui para o fechamento, comentando com vocês. É importante a evangelização? É fundamental a evangelização, tá bem? Nós, inclusive, nos pediu, Lúcia Moisés acaba de editar um livro chamado Evangelização de Portas Abertas para o Autismo, orientando, não é, os evangelizadores, os centros espíritas, nesse acolhimento aos autistas. E ela nos pediu, nós fizemos o prefácio do livro para ela, não é? E o livro é simplesmente maravilhoso. Ele não serve somente para evangelizadores, ele é excelente para os pais também. Então, procure, é da 3M, acho que é uma coisa assim, a editora, o livro. Eu não peguei ainda, que eu estou no exterior, ela já mandou, né, para casa da minha filha, quando for a Brasília eu vou pegar o livro. Então, mas eu li o original, não é, para poder fazer o prefácio do livro. E digo a vocês que vale a pena, de fato, a gente ler essas obras. Tem um outro livro também, Autismo, do Hermínio Miranda, que vale a pena a gente ler. As pessoas perguntam às vezes, tem algum livro espírita que a gente possa... Então tem o Autismo, do Hermínio Miranda, que é mais antigo, e nós temos agora essa evangelização de Portas Abertas para o Autismo, da nossa querida Lúcia Moisés, escreve muito bem, uma pessoa muito humanitária, não é? E então é um livro que vale a pena os pais conhecerem. O autismo na visão espírita, o transtorno, então, do espectro autista na visão espírita, é algo muito, assim, digamos, eu diria tranquilo, de um certo ponto de vista, a depender de como nós nos posicionamos, porque o espiritismo nos ajuda a compreender os porquês das coisas. E nós vamos ter condições, não é, entendendo esse aspecto de que a gente vem de antes, que a gente está aqui transitoriamente, que a gente vai para uma outra experiência, que os nossos filhos ou familiares não ficarão nessa condição sempre, que nós mesmos, se a gente prestar atenção, nós temos certos hábitos. O que caracteriza o autismo, pelo que a gente aprendeu, são de 5 a mais comportamentos, esses repetitivos, mas todos nós temos um ou outro desses comportamentos. Então, de vez em quando, minha mulher e eu brincamos um com o outro, não é? E a minha filha também. Me vê murmurando música, diz, pai, você sabe que isso é comportamento autista, né? Porque incomoda, ela tem uma audição tremenda. É incrível, você está noutra sala, ela sofria com o irmão, porque o irmão murmura o tempo todo. Ele estava no quarto dele lá, murmurando, e ela lá do quarto dela, dizendo, fica quieto, Daniel, não consigo dormir. Por causa do ouvido, né? Uma coisa impressionante. Dizem, inclusive, que isso também é um transtorno, também é um problema, não é? Então, a gente tem muitas coisas que a gente, às vezes, nem considera e não cabe de forma nenhuma rotular ninguém. E agora eu vou terminar com isso. Eu vi um filminho que foi colocado na internet, e fizeram uma experiência com 2 salas. As salas exatamente iguais. Numa das salas colocaram um menininho autista, visivelmente autista. E na outra, um menino considerado normal. A gente chama de normal, né? Porque não apresenta a síndrome do transtorno autista. E aí eles deixaram entrar, sem dar explicações, algumas crianças até 5 anos de idade. Invariavelmente, a criança, até essa idade, entrava e ia para brincar com o menino autista. E aí deixaram entrar depois, não é, em outro momento, crianças de 7 anos para cima, por aí. Invariavelmente, essas crianças iam brincar com a outra que não tinha o transtorno do espectro autista. Por que será que isso acontece? Por que será? Não será porque as crianças acabam aprendendo conosco, os pais, os preconceitos, as discriminações? E, inclusive, adquirem medos de coisas que eles não conhecem direito? Então, é para a nossa reflexão que a gente precisa acolher mais o diferente, porque muitas vezes nós somos diferentes, também estamos sendo acolhidos e não nos damos conta. Então, o Espiritismo nos ajuda a compreender, dar essa visão mais ampla para a gente dessa realidade, né, espiritual, que, afinal de contas, é a matriz, é de onde nós viemos, é para onde nós vamos,
e para onde iremos todos nós. Então, que Jesus nos ilumine e nos ampare, que nós possamos seguir firmes no estudo do Espiritismo e auxiliando os nossos familiares que apresentem esse transtorno do espectro autista, nessa visão de acolhimento, de carinho, de envolvimento e não acomodação. Porque tem gente que pensa, mas eles não aprendem nada, aprende sim. Podem não aprender num aspecto, aprende no outro e sempre nos surpreendem. E nós aprendemos muito, eu posso dizer para vocês que nós aprendemos muito com esse menino na nossa vida, tanto eu como minha mulher. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Daniela. Ei, Campete, que história, hein? Quantas dificuldades relatadas ao longo dessa caminhada, mas também uma intuição desde o início na prece para se falar do amor, né? Que é assim um ingrediente fundamental e necessário dentro desse processo, porque só o amor é que vai nos dar as oportunidades, clarear as nossas mentes para a compreensão. E assim como você tem um filho, eu tenho 2 sobrinhos gêmeos, já adolescentes, né? Um num grau mais elevado, o outro mais brando, mas assim são espíritos encarnados, altamente sociáveis, eles conseguem se comunicar muito bem. Coisa que Ótimo. você colocou no final da historinha, assim, de fato, as crianças repetem os comportamentos dos adultos, né, dos educadores domésticos. E a gente precisa ter cuidado com tudo que a gente fala, né? Os nossos gestos, os nossos pensamentos, as ideias, para não influenciar negativamente. E as crianças elas precisam se misturarem, né? Isso. Com certeza. Então, deixo para você mais alguns minutinhos para você fazer as suas considerações finais acerca deste tema que se faz tão necessário, né? E cada dia mais a gente vem vendo essa crescente das crianças autistas. E tem, assim, adultos, né, que depois de algum tempo se identificando como tal. Sim, é. Tem pessoas que só se dão conta mais tarde, né? Às vezes conviveu com transtorno por um bom tempo sem se dar conta, e hoje, como o diagnóstico é mais preciso, então a pessoa chega à conclusão de que vive essa situação do transtorno autista. Então, não deixa de ser uma oportunidade, sabe? Para todos nós. E Deus, nosso Pai, nos permite passar pelas situações porque a gente já está preparado também para elas, não é? É tão interessante, nesse finalzinho, eu estou me lembrando aqui de um dia que nós entramos com ele numa loja de móveis para ver uma mesa que chamou a atenção da minha mulher, ela quis olhar a mesa mais de perto, e nós entramos, tinha uma moça atendendo, e ela ficou olhando, né? Aí, num dado momento, ela disse assim para mim: o senhor sabia que o seu filho é um presente que Deus lhe deu? Deus só dá filhos assim a quem ele ama muito. Aí eu disse assim: sim, eu sabia disso. E eu também sei que você é mórmon, não é? Ela disse: nossa, como é que o senhor sabe? Eu disse: porque eu sou um estudante, um estudioso de religiões. Então eu Olha, conheço a religião mórmon e eu sei que esse é um pensamento mórmon. E ela disse assim: e é mesmo, eu aprendi lá. Não é? Mas o senhor sabe que o seu filho é um presente de Deus, né? Eu falei, sim, com toda certeza, como todo filho, não é? É um presente de Deus, mas a gente às vezes não sabe reconhecer. Então é tão interessante, não é? Se você tem um filho autista, é porque Deus confiou em você. Ou se você tem um filho com síndrome de Down, Deus confiou em você, não é? Ah, mas o meu filho não é, o meu filho foi câncer. Deus confiou em você, não é? e acredito na nossa potencialidade, né? É, Essa grande responsabilidade de educar. isso aí. Muito bem, nossas palavras finais são de gratidão, viu? Agradecimento, Daniela, aí, pela oportunidade, não é? De estarmos juntos, ao João Paulo, que ficou na técnica. Ele alertou no começo: eu não apareço não aqui, como nós estamos no Zoom, né? Aí fica a imagem o tempo todo, mas é uma gratidão muito grande a você que acompanhou, não é? Esse momento vai acompanhar depois em diferido,
Essa é aí que fica gravado sempre, e que Jesus nos ampare, nos proteja sempre e sigamos firmes. Nós estamos num momento difícil do nosso planeta, não é? Que é um momento de transformação constante, em que as coisas todas estão vindo à luz, né? Jesus disse que chegaria um dia que nada permaneceria oculto, tudo que estava oculto seria visível, e nós estamos nesse tempo, né? As Com coisas certeza. vêm à tona aí, e é para nós muito desafiante, mas também é uma oportunidade muito grande de nós colaborarmos nesse momento de implantação da era da regeneração no planeta. Muito Sem obrigado. dúvida. Nós que te agradecemos. E agradecemos aos internautas, a todos que estão neste momento presencial aqui no Centro Espírita Obreiros do Porvir, pela paciência, por se disponibilizarem a ouvir essa temática e que possamos fazer as nossas reflexões. Ao Divino Mestre Jesus, rogaremos sempre as bênçãos de paz, de amor, de paciência, fraternidade, de todos os melhores sentimentos que nós podemos imaginar, sempre nos envolver, e que nós estejamos abertos a receber esta luz que emana do Pai. Nós te agradecemos a todos, e que Deus abençoe a nossa noite. Muito obrigada.